Atenção, Revenda Interior Paulista, nosso podcast acontecendo em tempo real aqui para você. E olha, gente, eu estou aqui com um grande amigo, o famosíssimo Carlos Bispo. Pega aqui na minha mão, meu amigo. E aí, Gabi, tudo bem? Olá. Como você tá? Chegou bem, tranquilinho? Cheguei bem, tranquilo na minha região, então bem confortável. E mais uma vez, né? Mais uma Tentado vez, juntos. numa bancada juntos. De frente com o Gabi, bom. né? É verdade, literalmente de frente com o Gabi. E muito bom poder participar, como eu disse, desse evento que eu já vi aí que tá cheio. Muitas pessoas bonito, não tá? Está bonito. E merecia, né? A região interior de São Paulo. Sim. No entanto, que é o primeiro evento, Primeiro né? Já encontro, foi. isso aí. Espero que fique num calendário Numa anual. constante, né? Exato. E muito bom, é isso aí. Vamos tentar agora aqui alcançar o máximo, né, de revendedores da Isso região aí. E tentar trocar algumas ideias. Isso que você falou é muito interessante, porque você que está inseridíssimo no segmento, né, tá sempre aí com o revendedor, como que faz falta, né, esse encontro, esse momento aqui caloroso para o interior, né? Porque o interior talvez seja pouco assistido, normalmente é o interior que desloca para as capitais, Sim. e a gente está aqui dentro. É um ponto assim que não somente interior de São Paulo, mas nos interiores, né, pelo Brasil. E de fato é isso. A parte do interior, muitas vezes, eles acabam tendo uma novidade alcançada, né, alguma mudança, um pouco mais demorado, né? Então, assim, para ele poder se atualizar, para ele poder ter os recursos, que às vezes é por falta do recurso disponível, ele acaba indo buscar numa região metropolitana, numa capital. Então, quando você consegue, né, trazer esse conteúdo de compartilhar inovações, compartilhar conteúdo com especialistas e ter, né, todo esse ecossistema aqui que nós estamos exatamente. vendo, de fato é uma diferença enorme para o revendedor do interior. Isso é muito legal, né? E você trouxe realmente um novo, estar aqui, tomara que seja constante, né? Sim, com certeza. Olha lá, hein? Vamos colocar lá, hein? Antes de começar, inclusive, gente, o Bispo vai palestrar amanhã, né? Isso. Mas olha, tem algumas pessoas que estão aqui que às vezes não conhecem, eu já te viu assim, rapidamente, como eu te disse, recebo os patrocinados do Carlos Bispo no meu Instagram. Quem é Carlos Bispo? O que você traz aí pra gente, pra esse segmento, de uma coisa forte, assim, que seu trabalho é maravilhoso, eu já conheço, mas para aqueles que estão assistindo ainda não conhecem. Ótimo. Bom, para quem está me conhecendo agora, sou o Carlos Bispo, hoje especialista, né, nessa parte de gestão financeira, gestão do negócio, impostos de combustíveis. Sou um ex-revendedor, inclusive, da região. Então, como eu sempre digo para o revendedor, eu sei bem o que é estar sentado na cadeira de um revendedor, de um dono de posto, as dores. Eu falo, só quem pagou um boleto de combustível sabe, ou ainda na nossa área financeira, somente quem atrasou um boleto de combustível sabe quais são as dores ali do revendedor. E em 2017, eu iniciei o meu canal no YouTube, Seu Posto de Gasolina, com o propósito de levar voz para o revendedor. Como nós estávamos falando aqui do revendedor mais do interior ali, que muitas vezes não tem tanto acesso, mais rápido, né, como em outras localidades, mas nessa época era difícil ter conteúdos em qualquer região do Brasil. Sempre foi muito carente de conteúdo, né? Pelo menos, inclusive na minha época como revendedor, eu tinha muitas vezes a companhia, os profissionais, né, os assessores, ou ali um outro especialista dentro do segmento de postos, mas muito carente de conteúdo. Conteúdo, mão na massa, gestão, né? E, por sua vez, eu comecei a dar uma voz ali no YouTube, fiz meu primeiro vídeo em 2017, só que também não tinha muito essa noção do que se tornaria depois. E aí eu comecei, fui para as redes sociais também, na parte do Instagram, também como o perfil Seu Posto de Gasolina, e hoje estou por aí, percorrendo pelo Brasil, entregando conteúdo, nos meus processos também, que eu ajudo outros revendedores em programas de mentoria, em treinamentos, imersões, e é sempre muito bom, cada dia mais, poder compartilhar e aprender com o revendedor como um todo. Então eu falo que eu estou dentro do ecossistema, conheço bem a dor do revendedor, e como se diz, o meu propósito é exatamente esse, é levar um pouco mais de tranquilidade financeira para o revendedor no dia a dia, com base naquilo que eu vivi
e com base no que eu vejo hoje aí por revendedores, por esse Brasilzão todo, né, como nós falamos. E o que você falou é muito legal, que você sabe o que é o segmento, porque você já esteve lá dentro, né? Sim. Você conhece a dor do revendedor. Sim. E isso é muito legal. Isso te torna diferente, porque quando o revendedor te recebe o seu posto de gasolina, ele sabe, você sabe o que é aquele segmento, você sabe o que é, aquele boleto de combustível, você Exato. sabe quais são as dores de uma gestão. Exatamente. Né? E nós trouxemos um tema muito legal, que é o ciclo de sucesso da gestão financeira. Da gestão financeira. E, Bispo, a gente está falando de financeiro, né? É aquilo assim, a gente costuma falar que o comercial, ele é o coração, ele move, mas uma base financeira mancando é prejuízo. É prejuízo. E eu costumo sempre iniciar esse bate-papo com alguns revendedores dizendo o seguinte, que aproximadamente de 85 vamos lá, de 85 a 90% do valor que muitas vezes chega na ponta pro consumidor, né, é baseado em preço de reposição. E muitas vezes, se ele não cuidar de cada centavo ali, que muitas vezes sobra para ele fazer o pagamento da sua operação, se ele não souber cuidar de cada centavinho, ele pode sim entrar nesse caminho do prejuízo. Então, por isso que acho que a gestão financeira, por experiência própria, como você disse, vindo ali da experiência como revendedor, foi uma das grandes dores que eu tive. Sim, exatamente, sim. Cuidar da gestão financeira. Então, cuidar da gestão financeira não é somente ali você, como era... Até antigamente, acredito que, eu falo, né, lá de uns 20, 30 anos atrás, era muito mais fácil fazer a gestão financeira. Hoje, até com a competitividade, com várias ferramentas, com as redes sociais que alcançam o seu cliente, que muitas vezes só iria ali no seu posto. Então, tudo isso faz com que o revendedor ele seja mais ativo, que ele invista mais em ferramentas de inovação, de comunicação. Então, isso, de certa forma, se ele não alinhar com a parte da operação, das despesas que ele tem, com o custo de reposição que ele tem, da área logística que ele tem que cuidar, e ainda assim nos investimentos para trazer novos clientes, de fato ele perde escala, ou muitas vezes ele acaba ficando no prejuízo por falta de margem, por não ter vendido mais. Então, assim, eu costumo dizer que a gestão financeira é uma continha de mais e menos, onde você constrói o seu lucro ou você constrói o seu prejuízo. Vai depender das ações que você tem de gestão no mês a mês. Quando a gente fala de sucesso, Bispo, às vezes a gente imagina uma coisa assim, o ciclo de sucesso, a gestão financeira, alguns olham como uma coisa tão distante e difícil, né? Sim. E eu tenho certeza que quem está aqui ouvindo vai ter alguém que fala assim, nossa, eu tenho tanta dificuldade e eu não sei por onde começar, o que fazer. Por onde começar, Bispo? Assim, só para clarear, gente, quando a gente fala de gestão financeira, né, e às vezes nós temos aqui gestores, donos de postos, colaboradores desses postos de gasolina que estão ali com mancando, como eu disse. Bom, por onde começar para clarear, para nortear, para dar um pontapé para alcançar esse ciclo de sucesso? Legal. Para ter o ciclo de sucesso, que é até o tema da palestra, você já adiantou o caminho, que eu falo sobre a clareza. Dentro da gestão financeira, para postos, outros setores, para uma empresa em si, a clareza ela deve prevalecer. Que a clareza na gestão financeira de uma empresa é em que ponto eu estou, como que eu estou hoje, né? Para que caminho eu tenho que seguir. Então, tendo a clareza, você consegue encaixar um pouco mais ciclo de sucesso. É muito fácil eu chegar e falar para o revendedor, olha, o ciclo de sucesso é você ter um bom capital de giro. Tá bom, mas como que eu protejo, como que eu construo, como que eu cuido da manutenção desse capital de giro? O ciclo de sucesso também é você precificar muito bem, tá bom, mas qual que é a margem ideal para o meu negócio, para o meu posicionamento? Eu vou para volume, eu vou para agregar margem, agregar valor, eu tenho limite de escala. Então, tudo isso tem que ser pensado, aliado, né, até a estratégia e a região que ele está. Eu poderia falar que o ciclo de sucesso também seria a parte de analisar os indicadores, ter uma boa DRE, que também está dentro da gestão financeira. Mas eu acho que o primeiro passo, o alicerce da gestão financeira que vai te dar clareza, é você também cuidar dos processos.
ter os processos de imposto bem Bem definidos. desenhado, né? Isso, bem Isso é desenhado, importante. bem Qualquer definido. negócio, sabia? Exatamente. Eu converso com clientes de outros segmentos e sempre baixo nessa tecla. Os processos bem desenhados. Como que isso faz falta? Isso faz parte de qualquer segmento, né? Sim, Acredito que você conversa com vários especialistas e já deve ter ouvido. sim, Porque muito. não é nenhuma questão de ser clichê, mas é a questão que muitas vezes é simples de você entender, mas ainda é muito precário, né? Eu costumo dizer, Gabi, que é assim, dentro do nosso segmento, o revendedor ele tem o instinto de vendedor, de revendedor. Sim, Então, muitas vezes, ele acaba achando que todos os problemas financeiros são resolvidos em vender mais, vendendo mais. E às vezes, legal, isso faz parte de uma etapa, né, de sim. sucesso, de uma gestão completa. Mas eu sempre digo, a gestão financeira, ela não tem que ficar acima das vendas, mas também não colocar as vendas acima, né, da gestão financeira. Claro que eu estou É. puxando um pouquinho Sim, com a sardinha certeza. aqui para o lado da gestão financeira, né, mas eu não quero travar a operação. Mas eu sempre falo que um pouco de empreendedorismo misturado com caixa, com dinheiro, a sua estratégia ela vai sair muito melhor, muito mais agregando resultado proposto e diminuindo com os processos a chance de errar. Você pode ter certeza, amigo. Todo posto, tem alguns vendedores aqui até que vão ficar bravos comigo, mas é o seguinte, todo posto ele gera lucro. Um lucro ele gera. Agora, o que vai depender desse lucro bruto se transformar em um lucro que realmente vai ser injetado Real, no né? caixa, que vai ali criar a manutenção das atividades, gerar riqueza para o posto, para ele reinvestir, melhorar a loja de conveniência, melhorar o seu centro automotivo, expandir para um próximo posto, é exatamente o que ele faz com aquele lucro que é gerado, né, na operação. Então, basicamente ali fiz uma síntese, até que para quem estiver na palestra vai ter essa síntese, mas eu acredito que seja isso. Acho que o grande alicerce são os processos. E aí, assim, eu sustento precificação, sustento uma boa DRE, sustento a manutenção do capital de giro. Eu fico até sem graça de pedir para fazer a próxima pergunta, porque você já deu tantas dicas assim. Eu falo, Já né, que eu deu... falo bastante, né, Não, você sabe. você foi perfeito, você foi assim em cima. Mas assim, vamos imaginar um revendedor que tá realmente assim, ele percebeu, teve clareza. Qual dica que você dá para ele? Essa dica aqui Legal. é a cereja do bolo para você realmente começar a alinhar e entrar no ciclo de sucesso. Manter o foco, a consistência dessa clareza, a consistência de mapear. O processo, ele é um órgão vivo. A gente costuma falar que é um processo, ele é vivo. Ele vai mudando com o comportamento do consumidor, com o comportamento do mercado. Então, se ele... Eu costumo falar um jargão assim. Depois que o revendedor vê que aquilo está certo, ele não consegue mais desver. Ele pode errar inconscientemente, mas a partir do momento que ele viu que a clareza está ali, diante daqueles processos, diante daquelas análises que agora é possível fazer diante dos processos, se ele voltar uma estaca, um passo anterior, voltar uma casinha, isso vai ser por puro comprometimento ou falta de comprometimento dele, né? Sim. Então, assim, eu falo por experiência mesmo. Eu mesmo sendo especialista, contador na época de posto, eu caí na armadilha de não saber cuidar do dinheiro no posto, na operação. Qual era o ciclo operacional, ciclo de caixa. Né? Então, assim, muitos vendedores, como fazendo um vínculo com a questão do capital de giro, onde envolve fluxo de caixa, claro. do instinto vendedor. E muitas vezes o vendedor ele acaba vendendo sem qualidade de caixa. Isso é verdade. Para quem está me ouvindo, sabe aí. Vai ter lá um frutista, né? Vai ter ali um cliente a prazo, que muitas vezes acaba consumindo o capital do posto, a necessidade de capital de giro, e o revendedor, no instinto de vender, atender e crescer, que não está errado, muitas vezes ele não tem a base da sustentação de um processo, por exemplo, de uma política de crédito, de uma política de cobrança, e acaba transformando ali alguns prejuízos. Infelizmente, o que você falou da minha lida desse segmento, eu percebo que essa falta de gestão gera muito prejuízo, Bispo. Sim. Eu vejo, assim, conversando com alguns que até trazem, assim, cases de sucesso, que imagina você deva ter vários, exatamente isso. A partir do momento que eu clareei, né, tive essa clareza, esse foco, que é a dica que você trouxe, e eu trabalhei essa gestão no meu posto, cara,
parei de perder, parei de ter prejuízo. Sim. Então, essa é a importância, né, de ter esse olhar. E é assim, como eu já iniciei ali, né, Gabi, falando que de 85% a 90% é o que o revendedor usa como investimento de capital. Ele, Sim. vou dizer no nosso segmento, né, o popular, é onde o revendedor coloca dinheiro na frente para depois ter uma parcela em centavos ali, Sim. né? Então, é um valor agregado muito alto. Então, às vezes, o revendedor acaba até se confundindo, uma coisa bem simples, quer ver? Mais ou menos assim, chega numa segunda-feira, o revendedor chega a ter milhões na conta. Só para facilitar o mecanismo. Então ele acha muitas vezes que está bem, que tudo aquilo ali, será que uma parte daquilo é lucro ou não? Só que aí, dependendo do período do mês, um mês onde os seus clientes eles não passam muito um cartão de débito, que eles não fazem muito um pagamento via Pix, ou dinheiro, que acabam colocando mais no cartão de crédito, Sim, colocando sim. mais no famoso fiado, isso faz com que o revendedor fale, olha, sabe aquele saldo que estava ali sobrando? Era só uma diferença temporária. Porque ele pode terminar o mês com a conta negativa. Porque exige muito capital de giro. Então, eu falo que é disciplina, comprometimento, clareza, né? Isso eu poderia até colocar como palavras finais ali, dica de ouro, né? Mas depois eu falo um pouco melhor a respeito disso. Então, Gabi, eu não tenho dúvida que até alguns revendedores que vão iniciar no segmento falam, Carlos, o que é importante? Eu falo, a primeira coisa, para quem está começando, para quem está lá na operação, é ter disciplina. A clareza vai te ajudar a entender onde você está. Aí, como você perguntou, o que eu faço? Disciplina. Disciplina. Aí você vai ter a consistência, porque você vai ver muitas vezes o seu saldo bancário flutuar, mas vai ter momento que você vai ter uma necessidade, vai ter que recorrer a terceiros, e isso pode, talvez, não ser um passo bom para o revendedor. Aí, revendedor, várias dicas, hein? Vamos parar de perder dinheiro, meu amigo. Assim, não pode perder. Não, a gente não pode perder, né? Isso aí. Eu vou falar de mim, eu não consigo perder nem centavo. E, Bispo, olha, puxando um pouquinho lá pra frente, 2026 tá aí, Chegando, hein? tá chegando, reforma tributária. Exato, batendo na porta. Qual que é a sua, assim, perspectiva, a sua visão sobre esse novo que tá chegando aí no nosso mercado aí, tá trazendo alguns ficando aflitos, enfim, qual que é o seu olhar? Mas assim, é bem um oposto. O que eu tô percebendo, Gabi? Alguns estão ali preocupados, querendo saber quais são os impactos, o que vai mudar no dia a dia. Só que você acredita que tem outros que falam assim, não, deixa chegar 2026, o contador resolve, o sistema resolve. Então, assim, tá aí sim. Apesar, né, até pra gente, poderia ter um episódio exclusivo sobre reforma tributária, mas basicamente o revendedor sabe que nós temos, né, essa mudança, principalmente quando fala sobre o CBS, o IBS, que são os tributos que vão substituir tanto no federal como estadual, Sim, né, sim. e municipal, são impostos de consumo proposto no dia a dia da gestão, não vai ter talvez tanta diferença ou não vai acarretar algo de necessidade a mais de capital de giro. Vou explicar para que depois não tenham outro sentido. É que o combustível hoje ele tem uma situação de ST que é substituição tributária. Sim, ele sim. não repassa o imposto de consumo. Né? Isso já vem lá da fonte que é a refinaria. Então, isso vai continuar. Dentro da cadeia, vai ter lá os novos tributos que serão recolhidos, mas ainda assim não para o revendedor. O vendedor ele já vai receber o preço com os tributos. Legal? Um outro ponto que também faz parte, que é o sistema de apuração que de cálculo, que é a monofasia, onde é calculado uma única vez, que é exatamente esse processo junto com o ST. Então, o revendedor, em linhas práticas, uma meia-verdade, ele não vai mudar. Mas o que é importante ele saber? A forma de declarar para o fisco vai mudar, a forma do sistema dele se comunicar tanto com ele, em termos de emissão de um documento fiscal, o que ele informa para a contabilidade, então as obrigações acessórias, tudo isso sim vai mudar. Temos ainda, como vai ser o 2026 ainda é um período teste, então vai ser um pouco ainda Flexível, sim. flexível, mais ou menos Vamos isso. esperar. Então algumas coisas ainda vão mudar, mas sabemos que talvez para lubrificantes, que é um produto acessório, pode ser que tenha
uma mudança. Produtos da loja de conveniência, principalmente se tivesse em CNPJs diferentes. Então, vamos falar assim, o planejamento tributário e o olhar tributário do revendedor tem que continuar atento. Sim. Então, assim, são pontos. Carlos, mas se você está dizendo isso, não vai impactar no financeiro. Talvez sim, porque no aspecto do combustível, tudo bem, não tem alterações, mas como eu disse, lubrificantes pode ter outros produtos que ele vende, loja, mas o essencial é como essa informação ela é recebida por parte dos fornecedores, seja do fornecedor de combustível, seja dos produtos, como que vai ver? Será que já está enquadrado com as informações dessa nova reforma, né, da reforma? E os documentos fiscais? E as notas fiscais que ele utiliza? Será que ele também está de acordo? Ele revisou o sistema, conversou com a contabilidade? Porque isso é importante para não causar o quê? Aí entra o impacto financeiro. Algum tipo de multa, algum tipo de incoerência que vai gerar multas, infrações, em razão que ele não se atentou a uma reforma tributária. Sim. Aí, assim, é tão difícil gerar caixa no posto. E o revendedor tirar o dinheiro do caixa para pagar a multa, não é justo, né? Não, Quantos mil litros de combustíveis não tem que vender para recuperar? Então, Gabi, acho que dá para se falar isso. Algumas coisas acredito que ainda vão mudar até 2033, né? Dá tempo de, Dá tempo de movimentar, de procurar se saber o movimentar, que é, exato. não esperar chegar e ter que correr O ponto atrás. isso aí, o ponto eu tenho que me antecipar. Isso. O que vai impactar no meu negócio? É isso aí. Então dá tempo, meu amigo. Hoje foi um podcast. Hoje foi um podcast cheio de informações e dicas, então, né? se deixar, eu fico aqui pelo menos umas 3 horas, bom, hein? Gente, eu vou falar com você. Esse bate-papo aqui é bom. O Bispo é muito legal. Assim, tem uma energia muito bacana. E onde a gente encontra as redes sociais? Mas antes de deixar suas redes sociais, Bispo, deixa uma mensagem para o revendedor. Né? A gente falou sobre como encontrar esse ciclo, dar início, start para esse ciclo de sucesso. Falamos um pouquinho da reforma tributária, sobre se antecipar e qual a mensagem que você deixa para os nossos revendedores, né? Claro. Levando em conta esse cenário, levando em conta o próprio cenário do seu posto de gasolina, né? Sim. Que às vezes está aí passando por uma situação com alguma dificuldade, ou está faltando ter essa clareza, esse pontapé inicial. Deixa uma mensagem para eles aí. Legal. Bom, você revendedor que assistiu, né, que continuou conosco aí até agora, a dica que eu deixo, Gabriel, é muito voltado à clareza, à disciplina. Você, revendedor, não preciso nem dizer como é difícil estar sentado na cadeira de revendedor, com todas as burocracias, com toda a necessidade que você fica, muitas vezes, na exposição de eventos, por exemplo, quando surge uma guerra, quando falta um determinado fornecimento de combustível, uma restrição, tudo isso, obviamente, que impacta no preço do combustível. E o revendedor, muitas vezes, que trabalha ali bem justinho, ele tem que, de repente, ter um salto de necessidade de caixa e ele acaba não acompanhado. Então, a minha dica é disciplina, tente sempre ter uma reserva, não comprometa todo o seu lucro. Lucro não é salário de vendedor. Então, assim, o lucro é uma parcela que vai gerar um reinvestimento do seu negócio, que vai dar ritmo para o seu caixa, né, para a sua operação. Então, disciplina, clareza, como nós falamos, uma boa análise, atento ao mercado e, não é para perder dinheiro à toa, é para cuidar de cada centavinho que você gera aí na operação. Acho que é isso. Ai, que legal. Bem simples, sem ser muito... Peguei até previsto. Que bom, que bom. E onde a gente encontra, gente, seu posto de gasolina com o Bispo? Tem as redes sociais, tem Instagram, tem o YouTube. Passa para eles te acompanhar. Vamos lá, passo sim, todas as redes sociais, seu posto de gasolina, tudo junto. Seu posto de gasolina, sempre ativo ali principalmente no Instagram, todos os dias tem o conteúdo, coloco algumas caixinhas ali em final de semana. A pessoa fala, Carlos, mas no final de semana é quando o revendedor dá uma parada e Deixa eu consigo eu mandar uma dúvida ali. Isso. E eu faço, e eu sempre tento ali compartilhar. Então é isso, revendedor, obrigado. Você que nos acompanhou, siga seu posto de gasolina lá no Instagram, no YouTube também, no canal Seu Posto de Gasolina. E se precisar de alguma coisa, é só me procurar lá ou nos procurar aqui, mandar uma mensagem. Estaremos aqui para você. Isso, exato. Muito obrigada, Bispo, por este momento. Sempre arrasando. Obrigado. Muito incrível. Obrigado. E é claro que eu vou terminar com uma salva de palmas a você, ao seu posto de gasolina. Obrigado.